Enfim, mas tendo em conta que os últimos são sempre os primeiros, não é? Vamos ter agora o privilégio de desafiar o tempo de viva voz. À minha direita, Dr. Juvenal Silva, um esposendense de Gema, da Foz do Cávado, nascido em 1930. Desportista, dirigente associativo, ativista político, nomeadamente candidato à presidência da Câmara Municipal e a deputado à Assembleia da República. Primeiro médico especialista de ginecologia e obstetrícia a radicar-se em Esposende, irmão benemérito da Santa Casa da Misericórdia, condecorado pelo município pelos serviços prestados à comunidade, um paladino orgulhoso do engrandecimento do nome de Esposende. Estou certo? Portou-me bem, doutor? Portou-me bem? Muito obrigado, meu. Doutor, exagerou. Não. Doutor Juvenal Silva, confidencie-nos nesta conversa de família que vivências recorda da sua infância. Quer que recorde mesmo? Quero. Nunca mais acabo. Sabe, as minhas recordações de infância de uma terra como era Esposende, uma terra ribeirinha, está toda ela ligada à ribeira, ao rio, muito mais ao rio do que ao mar. Porque nós não tínhamos interior. Interior era Jagóias, era Marinhas. E só lá iríamos na altura dos ninhos, mas não era para fazer nada de mal, era ver, conhecê-los, conhecer os pássaros, conhecer a qualidade dos ovos, e todos nós sabíamos, fazíamos a diferença pelo ovo, sabíamos qual era o nome do pássaro. E era ir aos ninhos, ir à fruta, ir às amoras, ir às uvas, e que mais? E passeios pelo campo e passeios pelo rio. Essas são as minhas recordações de esposendense ribeirinho. Claro que tenho outras. Tenho as da escola e a minha professora, que só tive uma professora, Dona Maria Maris, que eu recordo com eterna saudade, porque sempre que me perguntam quem foi o meu professor, eu digo que foi a Dona Maria Maris. Não tive outro professor. Todos os professores que eu tive ao longo da minha vida, profissionais e outros sem ser profissionais, não me marcaram tanto como marcou a professora da instrução primária, que era como antigamente se dizia. E se está aqui alguma professora, eu permite-me que eu possa... Muito obrigado. E se está aqui alguma senhora professora, eu digo-lhe, sinta-se feliz. A sua profissão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Muito mais do que ser médico. Ser médico é outra coisa. Mas ser professor é formar. E no meu tempo formavam. As crianças chegavam à escola perfeitamente em barro bruto. Porque as famílias eram pobres. Aqui as Esposende eram pobres. Eram quase todas... sem instrução nenhuma familiar, a não ser os cuidados do rio, da pesca, da sardinha e de pouco mais. E a professora ensinava-nos a ser gente, a pensar, a olhar, a meditar, a trazer para fora muito daquilo que a natureza, os genes que os pais nos transmitiram, tínhamos, mas estavam obscuros. Essa é uma das vivências, a escola Rodrigues Sampaio. Pois o resto foi tudo belo, foi tudo bom. Mesmo as coisas más
tiveram uma resultante boa. Porquê? Obriga-nos a meditar. E foi a professora primária que nos ensinou a meditar, ela e o padre. Porque eu tive também a formação, como qualquer criança da Beira-Mar, teve uma formação onde? Era a escola e a igreja. A igreja formava também rapazes e raparigas. E o senhor Arcibo Preste, de então, era um indivíduo excepcional. E através das palestras que fazia às crianças e da catequese, eu devo dizer que aprendi imenso a ser homem. Fiz asneiras tantas. E errei muitas. Mas acreditem, não houve nenhum erro que eu tivesse feito que não o tivesse assumido até hoje, e fazer aquilo que se dizia na altura, e que eu hoje digo com um certo sorriso, o firme propósito de emenda. E toda a minha vida fiz o firme propósito de emenda, inclusivamente quando saí daqui, sou capaz, se me relembrar do que estou a dizer, fazer o firme propósito de emenda, porque fui, desculpem-me o termo, um bocado plebeu, chato. É. Mas a culpa é sua. Porque me disse que estivesse à vontade, que fosse eu sou este. E muito bem. E sou este como? Aqueles que vocês julgam. Não sou aquele que eu digo. São aquele que você, cada uma das pessoas que está aqui, me está a julgar. Principalmente os que não sabem quem eu sou. Porque os que sabem quem eu sou estão a fazer a comparação da ideia que já tinham com a ideia que estão a fazer hoje. Oxalá que seja positiva. Se não diz assim, coitadinho do Dr. Joanaldo, já não é o homem que era. Mas há uma coisa que eu quero dizer-vos. Eu sou o homem que era. Felizmente as minhas capacidades intelectuais e cognitivas mantêm-se iguais. O que tenho é a grande liberdade da vida. Vivi. Conheço bem a vida. E isso dá-me uma facilidade e uma alegria, uma felicidade de estar. Há pouco ouvia aqui, quando é que a gente se sente em família? Quando é que a gente se sente em família? Boa pergunta. Quando chega a casa, li eu. Até que chegou uma quando me sinto em família. Mas às vezes nós sentimos-nos mesmo fora da família, sem termos uma má família, num núcleo. Vários núcleos que são tão quentes, que são tão receptivos, que nos dão tanto que nós estamos em família. Por exemplo, as antigas tertúlias, os antigos cafés, os antigos clubes, as antigas assembleias, criavam-se grupos de tal forma quentes, íntimos, felizes, que nós sentíamos-nos bem, sem ser a nossa família. A família é família, não tem comparação com nada. Não se pode comparar. Podemos nos sentir bem em muitos sítios. E eu, felizmente, sentia-me bem em muitos sítios. Por isso, às vezes, dispersava-me. E acho que de criança... E já agora, que desafios da vida o marcaram, e ainda marcam, naturalmente, enquanto médico e cirurgião, especialista em obstetrícia e ginecologia? Oh, doutor Maranhão Pachuto, uma pergunta dessas como profissional põe-me muito sério, porque eu devo dizer que adoro a minha profissão. Adoro a minha profissão no todo. Médico. Qual é a carga do médico? Isto sem comparar com ninguém, nem tentar dar uma imagem romanceada ou trabalhada. Não, vivida. Médico vivido.
E digo-lhe, foi sempre um desafio, foi sempre bom, foi sempre maravilhoso. Cada doente era um desafio. Cada doente, sabe que eu sou do tempo que nós não tínhamos exames, havia radiologias, havia só radiologia simples, havia exames analíticos, sangue e urina, e que mais? E que mais? Que mais? Era a sabedoria do médico, era a experiência do médico, era aquilo que, através do diálogo e do exame, conseguia fazer um diagnóstico. E depois do diagnóstico fazer o tratamento. Logo, cada doente, cada ato, ainda hoje, cada ato ao falar com qualquer pessoa, sem querer, o médico quer saltar. Numa conversa banal, e eu estou a ver, está gordo, está magro, tem o olho torto, isto pode ser assim, pode ser assado. Estou a ver sintomatologia, estou a ver sintomas de qualquer doença relacionado com a sua idade. Sem querer. Logo, mas eu não sou o doutor Juvenal, eu sou o Juvenal. Porque o Juvenal sobrepõe-se a isso tudo. Mas o doutor Juvenal foi uma paixão, é uma paixão. Eu não tenho palavras, e eu costumo ter, não tenho palavras para exprimir o que eu senti em ser médico. A alegria extraordinária quando conseguia fazer algo difícil, algo que se sentia, que se via, que salvou alguém. E tantas vezes isso sucedia. As pessoas sabem quem é a obstetrícia. Há o médico, há a grávida, há a criança, ou as crianças estão lá dentro, e é o pai que está à espera, porque eu eduquei os casais de que a gravidez não é da mulher. A gravidez é da mulher, de facto. A mulher dá muito mais do que o homem para a reprodução da espécie. O homem dá o seu espermatozoide e acabou. A mulher, de um espermatozoide e de um ovo e de um óvulo, faz um ovo e depois do ovo gera uma criança num desenvolver maravilhoso, até ter uma criança que nasce. Logo, durante este tempo todo e durante o parto, pode morrer a mãe. Pode morrer a criança. Morre o pai que está à porta por dar-lhe uma síncope. E pode morrer um médico. É mesmo um drama. E o médico tem que demonstrar à família, porque eu queria que, se a família viesse, estariam todos muito próximos. E, inclusivamente, também fui pioneiro em que o marido estivesse com a mulher. E era uma alegria. Era uma coisa linda. Era uma festa. Nada de gritos, nada de... Embora, às vezes, as pessoas com menos cultura tinham medo. E medo porquê? Cada vez mais isso está a acabar. Porquê? Porque hoje já não há quem diga assim: ah, minha querida filhinha, oxalá que tu tenhas mais sorte do que eu, oxalá que tu não faças, não suceda isso, não suceda como a tia Ana, a tia Joaquina, como ao filho que lhe morreu. Eram só desgraças, e eu entendo que eram desgraças. Elas pariam, desculpem o termo, mas o termo parir é mesmo assim. Uma mulher não dá à luz, eu nunca vi luz nenhuma. Se eu não tivesse um foco, não via nada. É uma criança, é parir, pariu, e oxalá que parem todas muito bem. É o que eu desejo a todas as mulheres e a todos os maridos delas, porque também é um sossego. E é uma alegria, a espécie continua. E que mais me perguntou?
deixei subentendido quantos passaram pelas suas mãos na hora de nascer. Tem ideia, Sousa? Eu não vou dizer, vamos chamar mentiroso, não vão. Estamos curiosos. Comprovados 16.820. É uma alegria, é a alegria maior da minha vida. É essa e passar na rua. Como agora, quando cheguei um bocado cedo, vocês não tinham chegado, estavam 4 ou 5 senhoras. Uma dirigiu-se a mim e eu conheço esta cara. Eu conheço esta cara, ela está aí. Ela está aí. É de Forjães. E diz-me ela, sabes, doutora, aquele menino que o senhor doutor me ajudou a nascer já me deu um bisneto. Já me deu um neto. E eu fiquei assim, eu conheço. Se eu falar, já sei, está ali. E neste momento, de onde é, disse o nome da freguesia, e estava a conversar com ela, vem outra senhora, e dirige-se a nós, e diz assim, olá, senhor doutor, já não vi há tanto tempo, foi há 40 anos. Também está aí. Da outra freguesia. Uma era de Forjães, outra era de Curvos. E na rua isto passa-se comigo. Acredito, não é vaidade, isto não é vaidade, isto é emoção, isto é amor. Eu sinto um amor, uma paixão enorme pela vida. Eu sinto-me feliz de estar vivo e não tenho receio nenhum de morrer. A morte é a coisa mais certa que a gente vai ter medo de quê? Medo de quê? Eu sinto-me feliz por ter a idade que tenho e estar vivo. Eu sinto-me feliz. Obrigado. Eu sinto-me feliz e senti-me feliz quando ele disse que eu nasci em 1930 e eu disse para mim, já estão a fazer as contas. Já estão a fazer as contas. Eu percebi. Não tenho vergonha nenhuma, tenho 87, faço 88 em novembro. Nunca julguei que teria... Nunca julguei, eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive idade. Eu comecei a ter idade há 2 anos. Porque estive doente, gravemente doente, e quando acordei comecei a dar por ela onde estava e o que tinha passado, e ouvir os médicos falarem da idade, e as enfermeiras e os enfermeiros e os técnicos. Eu disse, o quê? Eu com 86? Não pode ser. Então, e mesmo agora, eu não tenho 87, quase 88, eu continuo a ser um homem, eu sou um homem com as minhas potencialidades muito boas para a idade, e é um erro pensar que acaba tudo, é mentira, é atraso mental, falaram aqui de universidades séniores. Falaram aqui também em pôr os velhos a dançar, está certo. A correr, está certo. A movimentarem-se, está certo. Deixarem de ser sedentários, está tudo completamente certo. Mas há uma coisa que não se podem esquecer, é que eu também sou sexólogo, entre aspas. O sexo não acaba. Não acaba, é diferente. O que é preciso é que haja ensinamento e as pessoas percebam que também é um complemento de vida. E não faz parte da pergunta, fico por aqui. Mas alerto de que realmente, por exemplo, na América, eu já tinha lido, quando me licenciei, e tirei a especialidade, na América havia clínicas e monitores de sexo. E aqui, meu Deus, falar em sexo, ainda hoje não sei se...
Espero que não me julguem mal. Aliás, se me conhecem, já me julgaram há muito tempo. O Sr. Doutor é um homem, ao longo da sua vida, sempre atento, um crítico do tempo, cientista do tempo. Diga-nos um bocado, como é que vê o tempo de hoje? Que leitura faz da nossa atualidade? Mas diga-me, que tempo? Não há tempo. Que tempo? O tempo que temos para falar. O tempo temos para falar. Ótimo. O tempo universal, o tempo do mundo, o tempo da Europa, o tempo de Portugal, o tempo da nossa terrinha. O que lhe toca mais genuinamente. Tudo. Ótimo. Mas dedico-me muito mais sem querer às coisas que me rodeiam. É isso mesmo. E o que é que eu penso? Penso assim, olha, a tecnologia avançou imenso e ainda bem. Mas está a aumentar a tecnologia e os meios tecnológicos estão a aumentar de tal forma que estão a fugir da educação, da cultura. E muita tecnologia na mão de pessoas não muito cultas pode dar um cataclismo. Tem esse receio. Tenho esse receio. Tenho o receio de uma guerra universal. Tenho, completamente. De um louco que tenha à sua mão a possibilidade de destruir o planeta e que ele se possa destruir. E repare, Dr. Maranhão Peixoto, eu aprendi na catequese que o mundo acabou uma vez com um cataclismo de água. Como? Sim, cataclismo de água, que se chama dilúvio. E diziam que a Terra vai acabar com outro cataclismo de fogo. Temos os meios, não temos? Pronto. Exatamente. Não, eu sempre curto, eu sempre pequeno. Sim, foi uma amostra. Que nós não temos força suficiente para evitar cataclismos dessa ordem. Mas estamos a falar das bombas atómicas, bombas de hidrogênio que estão na mão, às vezes, de uma só pessoa. E que num ato de loucura pode destruir o planeta. E nós sabemos que há, neste momento, conflitos graves. E que isso pode suceder. E as guerras locais estão cada vez a aumentarem mais. O momento é em Esposende. Vou ser simpático consigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem progresso. Tem melhorado imenso. Não tem nada a ver com o que era até ao 25 de Abril. A partir do 25 de Abril as portas abriram-se. E hoje há congressos como estes, pensarem na terceira idade. Terceira idade, quem é que pensava antigamente na terceira idade? Era a família e até escondiam os velhinhos para não verem que eles estavam doentinhos. No quarto mais escuro. Naquele que era menos habitado. E que mais? E que tínhamos mais? Era a escola e que mais? A igreja, volto a dizer, era a igreja outro centro e do resto não havia mais nada. E nós agora temos tanta coisa, ai meu Deus, felizmente, é tão bom. As universidades séniores, passa-se na rua e vê-se, fora de horas de trabalho, gente de todas as idades, umas a andarem, outras a caminharem, parece que estão a passear. Não estão a passear, estão mesmo a fazer exercício, a pensarem na forma de cuidar a sua longevidade em qualidade. Porque também só vale estar vivo se tiver qualidade de vida. E a qualidade de vida somos nós que a promovemos. Depende muito de nós. Precisamos da medicina, precisamos do meio, os técnicos da medicina, mas a força é nossa. Nós é que temos que fazer para até chegar ao ponto que envelhece primeiro a parte cerebral, que é a parte
corporal. E então aí estaremos dependentes, mas somos felizes, rimos-nos muito quando lá chegamos. O que mais? Sr. Doutor, sabemos que tem um elevado gosto, uma paixão mesmo, se me permite, pelo teatro. É verdade, não é? É. Uma curiosidade. Que peça ou que personagem gostaria ainda de representar? Olha, tenha paciência, que o pé é sua. Volto a repetir-lhe. E os assistentes, estes caros amigos que estão todos aqui, que me julguem. Nenhuma. Não queria representar nada. Sabe, eu tenho 87 anos. Em 87 anos eu não terei representado todos os papéis. Representei. Vocês também. Todos somos atores da vida ou não somos? E ai daquilo que não é. É infeliz. Não se adapta às circunstâncias. Nós temos que vencer as coisas que nos surgem. E para vencer, às vezes, não é do nosso agrado, damos a volta. Joga-se, dá-se a volta, representa-se, seduz-se. Ou fica muito sério. Isso é representar. Ir para o palco, eu já cá estive noutra circunstância. É mostrar-nos, eu estou a representar sem querer. Não estou? Sem dúvida. Mas acreditem que o que disse é sério. É sentido. Não estou a dizer nenhum guião. É o guião da minha vida. É tudo da minha vida. Porque eu li aqui, quando o Dr. Maranhão Peixoto me convidou e me convenceu, cimeira da vida. Todos nós temos uma vida. E eu vim cá e assumi que iria representar a minha cimeira de vida. E cá estou, julguem-me. Mas acreditem que tudo o que disse foi do coração e com muita amizade. E com um desejo enorme que alguma coisa, porventura, proferi, vos tenha tocado, vos tenha ajudado, vos tenha aberto uma luzinha em qualquer sítio. Se assim for, valeu a pena. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Não para terminar a nossa conversa, mas para uma primeira fase, se assim o entenderem, perdoe-me. Quem é, afinal, o Dr. Juvenal Silva e como será perpetuado? Ui! Quem sou é fácil dizer. O Dr. Juvenal Silva é mais difícil. Tem um segredo profissional. O Juvenal é fácil. O Juvenal é o terceiro filho do João e da Maria Gualdina. É o irmão da Helena, do João e do Zé Gualdino. Criado em Esposende. Começou a trabalhar desde que se mexeu na oficina do seu pai. Antes de ir para a escola já os ferros tinham que estar aquecidos. Lembram-se dos ferros a carvão? Lembram-se? Meu pai tinha 3. Era cada calhamaço deste tamanho. E as crianças tinham que ter os ferros prontos, aquecidos, porque os empregados não podiam perder tempo. Porque ganhava dinheiro, não é? E as crianças, coitadinhas, era trabalho obrigatório. E depois disso ia para a escola, e depois vinha para a oficina do pai. E depois, estou muito grato ao meu pai,
porque me ajudou a fazer mãos. Também fui alfaiate. Mas eu sentia que não era alfaiate que queria ser. Eu não via a menor possibilidade de não ser outra coisa. Não via, era impossível ver. E fui alfaiate, até que um dia comecei a falar que gostava de estudar. Foi o fim do mundo. Porque só as pessoas já a viverem de rendimentos ou com heranças ou com tendência de ir para padres é que estudavam, sabem disto, os pobres iam para seminaristas e depois, quando podiam, desviavam e iam para doutores. Os outros, não havia dinheiro, ficavam. E eu consegui convencer o meu pai a tirar a escola comercial. Já tinha 14, 15 anos. E o meu pai achou, a minha mãe é que já achou interessante, porque leu qualquer coisa que as lojas iam teriam um guarda-livros. E então achou que seria mais barato, sempre o poupanço, seria mais barato que os filhos fossem os guarda-livros ao mesmo tempo que trabalhavam na oficina. E lá tirámos o curso comercial. Mas eu, de conivência com a minha irmã mais velha, consegui que ela me arranjasse, naquele tempo, 20 escudos para eu ir ao liceu e apresentar o meu diploma do curso comercial e pedir transição para o liceu. Aceitaram os 20 escudos, na altura eram escudos, era dinheiro. Era dinheiro. E fiz a transição para o liceu, foi uma semana de exames. E passei, éramos para aí 6 ou 7, desculpem a falsa modéstia, só passei eu. Eu tinha uma vontade de se engrar na vida. Eu era tão ávido de saber. Eu gostava tanto de saber. Eu lia os jornais todos. Eu lia tudo que era de ler. Porque não havia nada. Começou a haver uma biblioteca ambulante. Que foi uma maravilha para mim. Deu-me uma cultura excepcional. Isto enquanto, na altura que eu ainda fazia o curso comercial. E o senhor da biblioteca, deduzia-o mais tarde, que devia ser porque era, naquele tempo, era um senhor muito fino, muito elegante, muito falante, muito culto, e via muito ávido de livros. Todas as vezes que vinha eu, pedia 2, 3, 4, 5, 6, e ele só dava-me os que podiam ser. Era 1, 2, não era mais. E então perguntou-me o que é que eu fazia. E criámos uma certa relação. E ele disse, deixa estar, eu vou ajudá-lo. E começou-me a ajudar. Olha, estudei literatura portuguesa, literatura francesa e literatura inglesa. Ainda hoje sei. Isto criou em mim uma forma de ser e estar diferente, muito diferente. Mas nunca neguei as origens. É bom que eu não estava a fugir, era a enriquecer-me, mas os meus amigos eram os mesmos, os meus pais eram os mesmos, o lugar era o mesmo, eu adorava tudo e mais alguma coisa. Eu tinha a ansiedade e consegui. O pior é quando cheguei à faculdade. Outro ambiente. Na universidade era meia dúzia de senhoras e uma dúzia de rapazes, não mais do que isto. E eram obrigados a estar de fatinho e de gravatinha. Mas eu estava de fatinho e gravatinha. O meu pai era alfaiate e eu também tinha sido alfaiate. E tinha muito orgulho em ter-me bem vestido. E eu adorava andar bem vestido, ainda hoje gosto. Não me perdi o gosto. E depois também me deu outra coisa. Paixão pelas senhoras.
Foi por isso que eu fui ginecologista e obstetra. Mas não confundir o Juvenal com o doutor Juvenal. Eu estou a falar do Juvenal. O doutor Juvenal é outra coisa. O doutor Juvenal foi um senhor. E sou eu que o digo. Foi um senhor. Procura ser um senhor. Agora, o Juvenal é um homem. E ceguinho daqui. Neste aspecto, no aspecto de senhoras, completamente ceguinho, que nós conhecíamos todos uns aos outros e como era. E como era. Apareceu um ano, ainda eu não estava na faculdade, apareceu um ano. Eu não sei se isto tem interesse, mas eu julgo que tem, que é uma aprendizagem. Tudo isto faz parte da vida e faz parte da meditação. Um ano começaram as inglesas a virem para cá estagiar. Eram muito mais avançadas que são as portuguesas hoje. Pobre dos rapazinhos desposentes. E parece que passaram palavra, porque cada ano vinham mais. E cada ano os rapazinhos desposentes estavam mais magrinhos. Cheguei à universidade e o ambiente era outro também. Na universidade era tudo, nas aulas, tudo muito respeito. Mas depois a vida do Porto, como sabem, era muito diferente. E tropecei, como toda a gente, tropecei até que meti travões e comecei, olha, recomecei a estudar. Fui escriturário, fui delegado de propaganda médica, fui funcionário público do Hospital Santa Maria de Lisboa, noturno, fui funcionário público do Hospital de São João, no serviço de urgência noturno, fui médico e fui interno da especialidade de ginecologia e de obstetrícia do Hospital Santo António. Depois fui ginecologista e obstetra de Esposende, Conselho de Esposende, sediado cá. Nunca deixei de estar relacionado com as origens, com os hospitais, com os pontos de referência, com os serviços de referência, com colegas de todas as especialidades, porque eu era médico, com quem dialogava em qualquer dúvida que porventura eu não tivesse livros para me satisfazer as dúvidas, e a aprendizagem fazia, levava às vezes o doente comigo a outros colegas para serem vistos aos hospitais. E isso foi o grande trajeto da minha vida, que eu fui médico, por isso ao princípio eu disse. E que por brincadeira, já sabem que eu costumava brincar, porque as pessoas eram muito tímidas, muito humildes, era uma vergonha. Ir ao ginecologista, ir ao médico, grávida ou não, era uma coisa terrível. E era preciso dar ambiente, era preciso... O médico tem que ser um sedutor. Um padre tem que ser um sedutor. Senão não capta as almas. Eu tinha que ser um sedutor, senão não captava a confiança de me contarem aquilo que sentem, porque só diziam metade. Diziam pela rama, tudo que fosse íntimo não diziam. E nós sabemos que as nossas doenças, principalmente as doenças... Principalmente as doenças ginecológicas, há uma grande incidência de doenças em certas idades, vou falar vago de propósito,
que são doenças ginecológicas que não são mais que focalizações de traumas intelectuais, de desgostos, de problemas da ordem psíquica. E para atingir a doença era preciso confessar, entre aspas, fazer psicoterapia, fazer psicoanálise, para que a doença se abrisse. E graças a Deus eu conseguia isso. As minhas consultas levavam 1 hora e meia, 2, o que calhasse. O preço era sempre o mesmo. E conseguia fazer coisas bonitas. E foi assim que foram chegando outras. E foi assim que começaram a vir de Barcelos. E foi assim que começaram a vir da Póvoa. E foi assim que começaram a vir de Famalicão. E foi assim que começaram a vir de Viana. E foi assim que foram indo. E eu atingi realmente um nível de pessoas de muito longe até. E tenho cenas muito engraçadas que um dia à cavaqueira, porque eu ainda gosto de fazer cavaqueira, principalmente à noite, e contar histórias da vida. Tem coisas muito interessantes. Coisas muito interessantes. Registámos a oportunidade. Registámos. Muito obrigado. À minha esquerda, ainda voltaremos. À minha esquerda, o Padre António Fontes, nasceu em Cão Bezos do Rio, uma localidade próxima do Rio Cávado, da nascente do Cávado, em Montalegre, em 1940. Um homem da Foz, um homem da nascente. É um menino. Temos o Rio aqui a ser representado. É um menino à minha beira, é mais novo que eu, 10 anos. É. Olha, eu com 10 anos. Já era um rapazinho. Padre católico, com reconhecida ação cívica, social, cultural e literária. Arauto e promotor do Congresso de Medicina Popular de Vila de Perdizes, das famosas Sexta-feira 13 e do Ecomuseu do Barroso. Reverendíssimo. Homem do Barroso, do Planalto, nas Folhas do Larouco. Recordes um bocadinho da sua infância, os desafios também que o marcaram e marcam enquanto sacerdote, historiador e antropólogo, os medos, ou o medo de ter vida longa pelas terras do Barroso. Eu agradeço, em primeiro lugar, a vossa paciência em nos ouvir, mas queria felicitar o Dr. Juvenal pela sua biografia, que eu gostava de ver escrita. Leiremos. Um homem desse, com esta biografia tão brilhante, com esta atividade profissional e social e familiar e pessoal, merece uma biografia bem feita para a memória dos vindouros e para que os vindouros possam também seguir as pisadas. Eu, à medida que ele ia falando, eu ia sentindo também a mesma coisa que ele. Também andei aos ninhos, levei 16 palmadas da professora, quis ser padre, os meus pais não queriam, fui para o seminário com 10 anos, era o único que tinha passado na 4ª classe, sem fazer a 3ª, só andei 3 anos na escola primária, era inteligente, dizia a minha professora, e quis ir para o padre, porque o padre da minha terra tinha um rádio e eu gostava de ter também um rádio. A rádio a pilhas, que ele punha com as golas bem altas, o único da aldeia, e a casa do padre, ao pé da minha também, próximo da igreja. E eu, quando for grande, quero ser padre para ter um rádio como isto. E assim foi. Quando pude comprar um rádio de pilhas, comprei um rádio. E ele veio para mostrar a toda a gente e a toda a família que tinha um rádio. E no seminário namorava as raparigas da minha terra, como é normal,
e sendo estudante, era o único estudante que tinha alguns meios de família e que estudava e que provocava alguma vontade de conhecimento e de aproximação das raparigas da minha idade. Namorava a rapariga da escola que estava ao meu lado na escola primária, era um namoro idílico, mas consegui até aos 19 anos aguentar a amizade dessa senhora, que hoje já é tão velha como eu, e ela pôs uma faca ao peito. Se queres casar, decide-te, ou o padre ou casamos. Para já ainda não decido. E então ela casou-se e eu fui para padre. Outros pormenores da vida. No seminário fui expulso exatamente aos 19 anos também, por acusaram-me de andar a beirar nas festas das aldeias no verão, e o bispo mandou-me ficar em casa e eu mandou ele, fiquei contrariado, mas até certo ponto, mas pensei que era Deus que queria que eu fosse embora, fui. Quando abriram as aulas em outubro e o bispo tornou-me chamar para ir para lá para o seminário, e lá fui, eu regressei outra vez e entendi que seria o dedo de Deus a dizer que eu queria, já que o bispo me mandou embora e me tornou a mandar ir para dentro, é porque Deus quer que eu seja padre. Então assim, só não tinha idade para ser padre e acabei o curso aos 22 anos e tinha que esperar 2. Como o bispo precisou de um padre de emergência e eu estava sem fazer nada, e já com o curso feito, disse-me: prepara-te para fazer padre. Eu disse: olha, ainda não tenho idade para... Tinha que ser aos 24, eu tinha 22. Já pedi um ano de dispensa a Roma e eu já dispenso deu. E lá fui padre, proibiu-me de fazer a missa nova. A missa nova é uma festa, a primeira missa na aldeia, é uma festa suspirada e desejada há 12 anos que estou a missa nova do padre. O padre que era o estudante do Grilo, que era a alcunha do meu pai. Lá lhe pedi, quase de joelhos, que me deixasse ao menos rezar a missa na minha terra. E ele disse: reza, mas é já amanhã e não convidas ninguém. E pronto, assim foi. Depois chamou-me passado um mês para ir para uma paróquia. Era para ir para tal paróquia, para Tourém. Mas vais para Outeiro. Não, é o contrário. Era para ir para Outeiro, mas vais para Tourém. Porque em Outeiro és muito conhecido. E eu era o contrário até. Mas pronto, tive que ir para Tourém, que era o desterro dos padres. Ali o padre só estava 1 ano e eu botei 8. Foi aí que escrevi este primeiro volume da Teografia Transmontana, no inverno de muita neve, porque Tourém fica dentro de Espanha e a montanha do Gerês a meio. E não tinha, o ano passado a Medonha, não podia ser de Tourém. Apanhei lá a minha mãe e a minha irmã que vivia comigo, e a minha mãe calhou de lá estar e ela ditava e eu escrevia. E saiu este livro, o primeiro volume, que foi praticamente 1 mês, só que depois acrescentei mais os dados que apanhei noutras aldeias do concelho e separei esta parte como Crenças e Tradições de Barroso, e outra parte que também escrevi, o segundo volume, o Comunitarismo de Barroso, e só publiquei o terceiro volume agora há pouco tempo, o Cancioneiro Popular de Barroso. Ao fim dos 9 anos o bispo achou que eu já estava sacrificado demais por tantos anos todos lá em Tourém, mandou-me para Vilar Perdizes. E eu lá fui para Vilar Perdizes, mandado pelo bispo, mas estava bem onde estava, até não gostei muito, porque entretanto também havia lá uns amores de catequistas e assim, que me empatavam, me atraíam para lá ficar, e eu tinha saudade da terra, né? Eu gostava de lá estar, porque estava muito pegado com a Espanha, com a Galiza,
Então eu sou um galego apaixonado da Galiza, um português do norte e um galego do sul, como os caras costumam dizer. Em Vilar Perdiz vi que era uma aldeia com muita capacidade de população e tinha a tradição do teatro popular, o Alto da Paixão, que é tradicional em Vilar Perdiz. Fui aceito pela sociedade dos cristãos, não para ser padre e ser padre, mas pelo aspecto social. Eu pus toda a gente a receber abono de família ou pensão de sobrevivência da segurança social. E quando cheguei a Vilar Perdiz, já toda a gente em Torém e Pitões já recebiam há anos a pensão, que eu lhe tratava disso tudo, papéis e pagava-lhe o dinheiro que vinha da segurança social e tudo mais. Cheguei a Vilar Perdiz e ainda ninguém sabia nada disso. Então passei eu a tratar dos papéis de toda a gente, punha-os todos empregados uns dos outros, porque só podia ser receber a subsídio dos filhos quem fosse empregado por conta do outrem. E eu também punha empregado às vezes do pai, ou da mãe, ou do vizinho, e os da segurança social. Chegava à minha casa e perguntava-me: este tem direito? Tem todos. Toda a gente ficou, e eu todos os meses dava dezenas ou centenas de contos a toda a gente. Dizia uma vez assim um rapazinho: ó, Sr. Padre, você pensa que tem alguma fábrica de dinheiro, dá tanto dinheiro às pessoas? E foi assim que eu fui aceito, por dar dinheiro às pessoas, por dar bem-estar às pessoas. E depois peguei no teatro, que foi o Alto da Paixão, atrás do teatro veio o cinema, que foi o filme Terra de Abril, em 75, e depois vieram mais outros filmes, o 5 Dias, 5 Noites, que já viram. Sou o passador do Álvaro Cunhal, da barca ali de Chaves. E depois vieram outras atividades, como foi o Congresso de Medicina Popular, outro Congresso de Arquitetura Popular, 2 congressos de Religiosidade Popular, e Jogos Populares Transmontanos e a proximidade com a Galiza. Tudo quanto fazia era convidava os galegos vizinhos que tinham a mesma cultura que eu. E foram alguns padres galegos também que me deram a mão para poder entrar dentro da Galiza e me sentir em casa. Estou já a alargar um bocado. Não sei se quer fazer mais alguma. Como já disse, e nós sabemos, é um homem com elevado gosto pela vida rústica, pela medicina ancestral, pelas tradições. Vê futuro nisto? Eu tenho... O futuro é provável que vá sendo contestado e apurado. Já vou em 33 congressos de medicina popular. Portanto, eu aquilo que faço, tento dar continuidade e ter data certa. Eu gostava que daqui surgisse alguém que fosse daqui de Esposende, levar a cultura de Esposende, da medicina popular em Esposende, para que também não é exclusivo de Vilar Perdiz, mas eu gostava que houvesse alguém, médicos ou profissionais de outra área, enfermeiros ou curiosos, antropólogos, etnólogos, que façam a pesquisa e cheguem lá. A primeira semana de setembro é o Congresso de Medicina Popular. Até o Dr. Juvenal era um... Tem o desafio. Tem o desafio. Olha, que eu aceito. Eu concordo. É sempre a primeira semana de setembro. E tive aí alguns atritos também, como o bispo, que proibiu-me de organizar mais congressos, e eu continuei toda a vida, e ele deu-me promoção com essa proibição. Já agora conte-nos, só que é para nós que ninguém nos ouve, como é que eram aquelas missas com concertina? Isto foi também outra aventura onde me meti, portanto, contrariando um bocado o esquema das igrejas e dos padres e também do bispo. E foi por o seguinte: nos casamentos da minha terra, casamentos à moda antiga, como se chama eu, que escrevo no jornal, no livro,
eu íamos pedir a noiva, à casa da noiva, os homens, com cantadores ao desafio e concertinas. Os cantadores ao desafio eram de Vieira do Minho, Celurico, eram mais de domínio do que... Mas também havia na minha terra bons cantadores. Em Cambeses, o melhor cantador da minha terra era o Nobre de Cambeses. E então chegava à porta da igreja, encartava a concertina e calava-os. E eu disse, porque é que tu não há de entrar, a sair da igreja, continuava outra vez. A concertina e aos cantar ao desafio. E eu disse, porque é que tu entras na igreja? Qual é o crime? E quando pude, portanto, há uns 33 anos também, fiz a primeira experiência, um casamento falso. Dentro da igreja. Escolhi uma moça de noiva, um rapaz de noivo e mais uns de padrinhos, padrinha, e fomos pedir a noiva à casa da noiva, e fomos para a igreja com a concertina até à igreja a tocar, e entraram na igreja a cantar e a tocar as peças cantáveis e tocáveis de concertina. A partir daí fiz cada ano o Natal do Cantador ao Desafio, porque parecia-me que estavam a acabar os desafios e as concertinas estavam em decadência, isto nos anos 80, ou ainda antes. E então passei a fazer uma missa cantada ao desafio no terceiro sábado de dezembro de cada ano. E cada ano em seu sítio. Com estas finalidades. O ser sempre fora, não ser no mesmo sítio, era para dar a oportunidade ao conhecimento da terra, ao aproveitamento de uma refeição que era paga pela Câmara, conseguia que a Câmara pagasse aos cantadores e aos tocadores, e cantavam a missa ao desafio na igreja, e beijavam Jesus ao fim, e cantavam o quê? Agora, hoje, não, dia 20 é aqui em Silvares, em Guimarães, que é Nicolabá. Portanto, estou a colaborar com padres que alinham com esta ideia e fazem também já na sua paróquia uma missa cantada ao desafio. Dia 20, é amanhã. Domingo. É domingo. É domingo. É no próximo domingo, é verdade. Da casa de um cantador ao desafio, na casa na terra, não é? Onde vou ver se tenho coragem para lá ir. Tem que ter. Padre Fontes, fala-se muito em medicina popular. O que é, afinal, a medicina popular? É o saber popular do povo, o saber do povo. Né? O povo sabe muito. E os analfabetos são os que sabem mais. Então, eu tento tirar a oportunidade desses congressos para que os que sabem mais transmitam aos que não sabem nada ou sabem menos. E foi isso que fiz. Recolhi dos idosos e bati à porta certa, porque sei que esse for o jovem de 20 ou 30 anos, disto não sabe nada, ou sabe muito pouco, seriam pessoas raras. Então eu trazia no meu carro, já desde o início, desde os meus anos de padre, trazia uma ferradura no meu carro do tabuleiro do Volkswagen. E um dia eu falei a um carabineiro e disse-me: o senhor é padre e tem aqui a ferradura aqui? Isto é a ferradura, não é por ser padre, é para provocar a conversa. Em vez de estar à espera de dar 30 voltas à questão para que a boleia que dava me fale de crenças, de bruxas, do que eu quero que ele me fale, assim não, assim vai, a ferradura era logo a conversa de... Então, o senhor também acredita em bruxas? E aí que meti na mesma conversa nos congressos. Convido as bruxas, os videntes, ou as videntes, os direitas, os exorcistas, os padres, os bispos, já esteve lá pelo menos um bispo. E tudo isso foi-me fácil pesquisar e já publiquei, portanto, para darem oportunidade e possibilidade a toda a gente de conhecer melhor as ervas, que são a medicina pronta
caseira, em quem a gente confia porque conhece e já experimentou o avó e o avô e a mãe e o pai. E, embora não seja eficaz como a química, faz de placebo, em parte, e tem a credibilidade dos séculos. Portanto, a cidreira, ou a carqueja, ou a tília, não há dois que se diz que são antidepressivas, que são relaxantes, que são boas para as insónias e não sei o que mais. Então eu fiz este livrinho sem ervas para 100 doenças. Para quê? Com a fotografia a cores que tive lá na minha horta, que eu plantei lá, dei um curso de botânica, de plantas medicinais, durante um ano a 12 raparigas desempregadas, que não queriam trabalho, e dei esse curso. Dei com outros técnicos que demos. E essa medicina popular, portanto, tem o mérito de ser o registro também da cultura popular. Não é só por dizer que é de bruxas ou de bruxos, é de toda a gente. Eu também vou médicos, e estou à porta aberta e estou já a bater à porta também do Dr. Juvenal. E a medicina popular caiu bem. Foi um congresso que... Mas caiu bem como, Sr. Padre, desculpe? Não caiu, ficou de pé, não é? Caiu bem nos participantes, que eu mando alguns médicos, que eu lá... A Berta Nunes, que já falamos dela, que era médica, era da Frente da Fé, estava lá. Estavam médicos do Hospital São João, o Dr. Oliveira, que era oculista, especialista dos olhos, vários médicos de renome, que eu não conhecia nenhum, mas depois lá se conheceram todos. E aí tivemos a oportunidade de afirmar que havia valores que não queríamos deixar perder. E eu quis fazer isso precisamente para informar os médicos. Porque os médicos nesse ano começavam a fazer serviço médico à periferia. Nos anos 75, 76, iam para as aldeias e eu consegui médicos lá nas minhas paróquias. Portanto, arranjei casa e arranjei consultório para eles poderem consultar nas minhas paróquias. E eu era o que levava os doentes ao médico. Metia-os no carro, vamos ao médico. Eu quero ir ao médico, pode-me levar, levava-os a todos à vontade. E quando vi que a parte das pessoas ia ao médico para uma gripezita, trocavam o chazinho da casa pela pastilha que ainda vendia na farmácia, pareceu-me que aquilo dava para torto, porque as pessoas não sabiam ler. Para tomarem medicamentos que tomavam no mal ou tomavam ao contrário, e morriam, às vezes, até as crianças ou os idosos. E eu vou fazer um alerta para que os médicos saibam o que se passa aqui, porque se calhar não estudaram lá na universidade nada de ensino popular, por certo. E então fiz o primeiro congresso para alertar os médicos e também a gente da terra que o que sabiam tinha valor para conservar. E os médicos que vinham com a ciência nova têm valor a que trazem, mas não desprezem a nova, a velha. Então as pessoas eram ridicularizadas pelos médicos jovens que vai à bruxa, já foi à bruxa. Eu sentia-me ferido com essa forma de tratar as pessoas idosas. Não é? Então até pus lá um dístico onde entrava o médico e a sala de espera dos doentes, pus lá um dístico popular que dizia assim, que é a forma como nós fazemos a análise da nossa saúde. Pés quentes, cabeça fresca, canais desentupidos, estão os doutores fodidos. E o médico entrou lá dentro e riu-se, mas ficou com dor de cotovelo. E depois, em conversa, saíram mais outras, que o povo também diz. Pés quentes, cabeça fresca, cu aberto, boa urina, merda para a medicina. Sem ofensa. Pôs-me um processo disciplinar. Eu não.
A ARS de Vila Real. A ARS lá tinha isso. Só que o projeto de 600 páginas, mas caducou por prazo, passou do prazo e eu não tive nada. E essa foi a razão. Portanto, depois houve o atrito entre mim e os médicos do Centro de Saúde de Monte Alegre, que eram anticlericais. Não é motivo para atrito. Mas eu era padre e o diretor do Centro de Saúde era maçónico e ateu. E podia ser isso tudo, mas era social, mas era antipadre. E pretencioso. Exatamente. E já foi posto fora da classe. Já foi excluído. Mas eu não fiz nada para isso. Posso só fazer uma pergunta, Sr. Padre? Sim, claro. Pensa que a dita medicina popular tem futuro e que é a alternativa da medicina científica? Chama mais medicina popular, paralela ou alternativa. E eu digo mais, é que eu acho que a medicina popular, dita popular, é a medicina ancestral, é a medicina medieval. São os meus colegas da história. Da história do passado. Né? Só que há esta diferença. Porque tudo é químico. As ervas, toda a gente sabe que realmente o tratamento por ervas, há ervas que têm em composição, por conseguinte, têm uma aplicação para determinado tipo de doenças e que atuam tão bem como qualquer outro remédio que já está purificado. Pois. E tem menos placebo e tem mais produto e está doseado, está estudado todas as causas, os efeitos, os efeitos colaterais, tudo isso está perfeitamente estudado. Ao passo que a medicina dita popular ou ervanária, que é outra coisa, também já é diferente. É diferente. A diferença está. E depois há um perigo muito grande atualmente, é que as pessoas ouvem-nos e acreditam na ervanária, acreditam na medicina popular, acreditam em determinado tipo de coisas e misturam tudo. Misturam os remédios que estão a tomar, que o médico de família lhe receitou, mais os chazinhos. Às vezes dá bombas explosivas. Pois, mas tem havido sorte que não explodiu nenhuma. Mas às vezes dá. Pode acontecer, mas a medicina popular é menos ofensiva que a química. Eu não estou a criticar a medicina popular, já lhe disse que eu considero um ancestral meu. Sim. Porque foi a medicina que começou por aí. Mas eu chamo-lhe medicina paralela. Ou alternativa também não é. Mas é complementar. Complementar também me custa aceitar que seja complementar. A falta de melhor está bem. É a que tenho. Está bem. E essa é mais barata que tenho na horta. E não pago imposto, recebo receita. E trata o quê? Trato as doenças que tenho, as doenças da pele, dos ossos, do estômago, do nariz. Nunca foi ao médico? O último médico que fui foi em Goa. Na Índia. Há 15 dias. Parti a cabeça, caí abaixo da cama e tinha que ir ao médico. Ao hospital de Goa, onde o médico indiano, neste caso, que são bons médicos, segundo dizem, que é dos melhores médicos do mundo, que são indianos. Tem uma boa escola. E eu, caí abaixo da cama, parti o nariz e fui ao médico lá. Mas não me fez nada. Só mandou-me comprar os medicamentos, mas nem pôs betadina, nem coisa parecida. Nem um penso me pôs e eu a sangrar. Pronto, lá me passou. E cá estou. Mas eu digo que vou apanhar a esconder aqui o galo. E a única coisa que realmente insisto é que a mistura das duas coisas não dá. Não, mas geralmente as pessoas usam uma ou usam outra. Quando vem aqui a medicina... A minha experiência não, a minha experiência é que vai-se a tudo. Mas também há esta regra. A Bíblia diz que o que nos cura e o que nos mata é o que comemos e o que não comemos. Nós somos um produto da nossa alimentação. Não é? Se eu como coisas que me dão saúde, a raiz, a folha, as flores e os frutos.
Não, nós somos o produto de muita coisa, não é? Não é só da alimentação. A alimentação é fundamental. Saber comer é fundamental. Eu estou a para citar, uma boa saúde. estou a citar a Bíblia que diz esta frase: sejam as flores, as folhas e as raízes o teu alimento e o teu remédio. Pode, é um bocado a alimentação é naturismo. Pá. Pois, mas a Bíblia foi escrita por homens, não é? Então falham. E os homens estão a falar sobre isso. Eu admiro todo tipo de medicina. E toda a gente, toda a medicina que tem a finalidade de tratar, curar, é tão digna como a minha. É isso. Eu respeito também. Eu respeito. Uma e outra. Agora, eu tenho receio da mistura delas. Porque já sei de casos muito, muito desagradáveis. Estava a tomar determinados produtos, por exemplo, para as coronárias, e tomou o chazinho não sei de quê, não sei de que mais, e catrabumba. Também há indicação médica dos médicos que também matam, não é? Não, eu digo misturas. A mistura, depois os médicos aceitam um, vai outro médico aceita outra, e misturam tudo. Pois, muito bem, mas também é verdade. Também é verdade. Pode acontecer. Mas quando há um remédio substituto, para-se com o outro, certo, não é? certo. E acho que é o que Mas eles isso é fazem. em cultura, infelizmente Portugal está a evoluir muito bem no sentido cultural. Nós em todas as terrinhas, e na sua terrinha também já há escolas, não é? Agora já fecharam. Já não. Não tem jeito, não é? Não há jeito. A virar por isso fechou. Não me diga. É verdade. Para não fechar as da vila, fecham as das aldeias. E obrigam os da aldeia a irem à vila. É não para a é? vila, sem dúvida. Bem, para ficar mais perto. Padre Fontes, Se é diga-nos só, muito levemente, se o medo de ser idoso, de ser sénior, como hoje falamos, nas terras do Barroso ainda continua como há 20, 30 anos, ou há uma outra mentalidade, fruto da imigração, dos novos conhecimentos, do atrair gente ao território, nem que seja como visitante, como turista? Qual é a sua visão das coisas? Eu, neste campo, estou a fazer o máximo que posso para dar a volta ao imigrante, para que deixe de ser seduzido só pelo dinheiro ou por que o vizinho também vai, ou por ter um carro, ou por ter estudado melhor os filhos, não sei o quê. Fui a Londres esta semana passada, depois de vir da Índia só tive lá um conhecido, mas encontrou-me na bicha à espera de entrar para um palácio, e ele também era cliente, como eu, turista, e era português. Mas em Londres juntei uns 80 barrosões, que foi para isso que me convidaram, e eu fiz um apelo, e quando vi a vida que eles lá fazem, a curaria, o perigo, a ameaça, o clima, a alimentação, a pressão com que vivem, trocada pelo sossego, pelo ambiente familiar, saudável, alegre, feliz de estarem na casa paterna, sabe mais um pão seco do que, se calhar, um bife, um hot dog, como se chama, do bar qualquer de França, ou de Londres, ou de Nova Iorque. Então, eu tento desafiar os imigrantes e outros que estão de outras terras, que comprem casa em Barroso, a restaurem e façam uma casa de fim de semana, e tenho conseguido dar um bocadinho a volta, pelo menos a Vilar de Perdidos e outras aldeias à volta, de terem apreço pela terra, enquanto que alguns desprezam a terra, nunca mais recordam passados às vezes de pobreza, de miséria, de doença, e dizem, para a terra nunca mais. Eu tenho feito a campanha consciente de que prefiro um ano na terra do que um dia em Londres. E as pessoas já estão a virar para isso, fazem em casa, só que os filhos depois
não querem vir. Mas temos feito já com que haja estima e gosto pela terra, que é o primeiro passo que eu faço, tento dar-lhes, e a mudança da mente mais aberta para que os próprios filhos venham à terra. Eu tenho, os meus irmãos estão na América, e eu também já lá estive a passear ano passado, e também fui parar ao hospital com uma pneumonia. E vou lá a cada passo para desafiar os sobrinhos a virem para aqui para ver se fixam cá. Não consegui ainda. Tenho lá uma dúzia de sobrinhos na América e não consigo trazer nenhum para cá. Os irmãos, ainda bem, mas as mulheres dos irmãos já são lá mais bem vistas na França, na América do que cá. Não querem deixar os netos. De modo que é um conflito de gerações que faz com que os avós não regressem como gostariam de regressar à terra natal, porque os filhos e os netos estão presos uns pelos outros, e as mulheres são as piores, que vêm disso, não, para lá para a terra não vou. Porque a terra trabalha e não tem cheque, e na América trabalha e tem cheque e tem carteira, e tem poder económico como o homem. Não é? A minha ação é de tentar fixar a população e diretamente, para fim de semana que seja, até no turismo. Não é? Eu aposto no turismo há muitos anos, desde 72 comprei uma casa assombrada em Monte Alegre e fiz logo um projeto para 12 quartos, que a Direção Geral do Turismo me reprovou, porque parecia um comboio, passagens, quartas para um lado e quartas para o outro. Entretanto, veio 25 de abril e também não pude fazer mais nada, só para aí há uns 10 anos é que fizemos uma casa, adaptamos a casa com 11 quartos num sítio muito bonito. A Casa Fonte da Mijareta, que é uma fonte dos namorados, mas era a pessoa que tinha a casa tinha medo de lá viver. Aqui em 98 comprei, quase por imposição, de outra casa assombrada, que tem uma capela do século XVIII e era caminho de Santiago, numa aldeia chamada Mourilho, e comprei porque ninguém comprava por ser assombrada. Portanto, eu como tinha alguma arte barroco, bonito, de uma capela de fachada e interior, resolvi comprar aquilo. E tenho feito campanha perante os possíveis investidores para que aluguem casas, façam a casa alojamento local, façam residenciais, e Monte Alegre tem crescido nesse campo. Tem havido, devido à avalanche que temos de coisas que lá acontecem, motivadas pela minha iniciativa em parte. Como é o Sexta-feira 13, que certo já toda a gente sabe, quando é Sexta-feira 13, inventei uma forma de juntar pessoas e fazer os conjuros através de uma queimada de aguardente, que ainda ontem fiz em Coimbra na Escola Superior de Educação para uns 100 e poucos alunos. E tudo isso é uma atração. O Sexta-feira 13 abriu Monte Alegre ao turismo e estão a crescer dia para dia restaurantes, casas com alojamento, mas falta muito povoamento ainda estamos muito longe, mas espero que a união entre o Esposende e Monte Alegre e o Cábado, o Transcábado, que faça aproximar mais esta população de cidade, e com alguma poluição, com algum barulho, para ir para a terra do silêncio, a terra da melhor batata do país, a terra que foi decretada pela FAO Património Mundial da Agricultura, eu não sei como é que se chama isso. Esteve lá o senhor Economia Rural, esteve lá o primeiro-ministro, que foi lá assinar o acordo a nível nacional, agora neste sábado passado, se não me engano. Padre Fontes, não vou cometer qualquer inconfidência, mas para que os nossos participantes saibam, ontem o Padre Fontes, quando chegou a Esposende,
recebeu uma agradável notícia. Esse Esposende já estava ligado muito ao Padefontes, por razões de amizade de há muitos anos. Ontem foi informado de que a Câmara Municipal de Montalegre deliberou atribuir-lhe a medalha de ouro da cidade e no dia 9 de junho será condecorado. Padefontes, numa palavra só, ou melhor, numa frase, melhor dizendo, como é que gostaria de ser recordado? Já estou na idade de ser recordado, porque não pensava chegar tão longe. O meu pai morreu aos 69 e eu pensava no passado aí. A minha mãe morreu aos 59, também já geneticamente estou condenado. Mas já vou nos 87, ou 78, quer dizer. Eu costumo dizer. Já sou eu. Eu costumo dizer, quando me perguntam a idade, tenho 80 menos 2. Estou nos 80 menos 2, mas lá chego. Mas estou com Parkinson há uns 15 anos, ou coisa parecida, e então, a partir daí, perdi e vou perdendo, reduzindo para menos 10 anos. Porque já estou com 10 anos a mais do que esperava. Agora, a pergunta era? Como é que gostaria de ser recordado? Já me recordam com estas medalhas, já tenho para aí umas 300, que vão ser expostas no Ecomuseu de Montalegre, que puseram já o meu nome também, Ecomuseu Espaço Padefontes, tem o nome, e lá tem 2 estátuas de cera do corpo inteiro, no Ecomuseu ao pé do Castelo de Montalegre, e a virar por isso fizeram um busto de pedra, portanto já há umas memóriasitas, e tenho um espólio de recolha etnográfica, histórica, antropológica, arqueológica e diários que são comissados pela Câmara, e é possível que o meu espólio seja também um ato de memória para os vindouros. A minha biblioteca também, tenho alguns 6.000 livros da área da antropologia, da sociologia, da etnografia, dos cancioneiros, do cinema, da arte, várias áreas que eu gosto. E da Galiza. Só da Galiza deve ter alguns 1000 e tal livros. A cultura galega, que se vocês conhecem, também estão perto, é a fala, a gastronomia, a boa carne, os ares, a boa gente, as superstições, as crendices, tudo que é arquitetura, é tudo muito parecido, muito irmão. E eu tenho então esse recheio, porque estou recordado e já chega de recordações, não vivo para isso. Aqui há tempos fiz um artigo no jornal, em Faro, estava na praia sozinho, e fiz uma retrospectiva do que foi a minha vida até aquele dia. E por este título, ouvi, o título era assim, o que os outros pensam de mim. Pensam e dizem de mim. E o subtítulo, ouvi, nem subi, nem desci, nem caí. Porque pus lá as frases mais contraditórias que me deram a preço da minha vida. Tanto de professores, como de paroquianos, como de vizinhos, como de fora. E é um retrato interessante. Então, falava-se em dar a minha opinião sobre a estátua. Eu respondi-lhe, uma estátua de bosta me basta. Depois fizeram a de cera e lá está. Eu podia mostrar aí esse slide, mas para não ser mais longo. Está bem, está bem. Alfonso, muito obrigado. Doutor Juvenal, também uma última curiosidade. Como é que gostaria de ficar conhecido? Eu não vou dizer. Depois de ouvir aqui o meu ilustre Barrosan, diz muito bem. Com o trajeto que ele já tem, em vida, as condecorações que já tem, eu
do coração digo como é que eu gostaria de ser recordado. Quem me conhece é capaz de ficar surpreendido. Nós temos sempre algo escondido. Mas eu, como gostava de ser recordado, era como um ribeirinho que amou as pessoas, que amou o seu povo, o ribeirinho, que gosta de toda a gente, mesmo daquela que é impossível gostar. Porque é médico, arranja sempre uma desculpa para ser tão mau. Não é mau, é doente. E então eu tenho que o desculpar. Queria ser recordado como um bom homem que nasceu, viveu e amou os Esposende. E depois das palmas, que adorou ser ginecologista e obstetra. Obrigado, senhoras. Eu tinha aqui um textozinho que gostava de partilhar com vocês sobre o que se diz dos idosos, dos velhos, os ditados velhos que são evangelhos. É certo que vocês o sabem, então eu ia dizer, apontar a vossa memória, refrescá-la e vocês completarem o resto. Eu iria... Exercício. É um exercício, avivar a memória e a história. Então, velhos são os trapos, nos dizem. Quem de novo baila bem, responde o resto. De velho jeito lhe tem. Um triste velho, um velho triste é um triste velho. O velho tinha razão. Atrás de mim virá quem vou lhe fará. O velho e o menino vão para onde faço o carinho. Põe a mão por baixo. Ao casamento, ao menino e ao borracho, põe Deus a mão por baixo. Ver se aqui tem algo mais. O diabo sabe muito porque é velho. O que o berço dá, a tumba o leva. Casamento imortalha, no céu se talha. Ninho feito, pássaro morto. Velho mudado, é velho enterrado. Alguns andam à roda para a família, mês a mês. Pedra mudada, não cria musgo. Os novíssimos do velho, muita tosse, pouca posse, pingar-lhe o nariz e não saber o que diz. Burro velho, não toma andadura. Erva tenra. Burro velho não aprende línguas. Burro velho não toma andaduras e toma pouco lhe dura. Homem velho, mulher nova, filhos até à cova. Até à cova. Não se sabe essa do vizinho. Se eu também não perdão. E assim, só para terminar, uma cantiga: hei de amar-te até à morte, até depois de morrer, até debaixo da terra, meu amor podendo ser. No tempo que já passou, no tempo que já lá vai, minha mãe já se não lembra quando namorou meu pai. Eu casei-me com um velho, hei de me fartar de rir, fez-lhe a cama alta, onde não possa subir. Isto, tinha aqui mais: casei-me com uma velha, por causa da filharada, pega o diabo da velha, traz-me 10 de uma ninhada. Minha sogra morreu ontem, o diabo vá com ela, deixou-me a chave da adega, o vinho moveu ela. Eu hei de morrer cantando, já que chorando nasci. Não tenho por que chorar, choro o diabo por ti. E Bocage dizia: já Bocage não sou. À cova escura, meu oeste vai parar desfeito em vento. Eu me arrependo. Ou se me quereste gente impia, raga meus versos que na eternidade. Isto são frases que eu tirei do... E não era velho. E não era velho. Obrigado por estarem a aturar-nos este... É um privilégio. Muito obrigado aos dois.
Se algum de vocês quiser ter alguma curiosidade ou alguma informação aqui aos nossos ilustríssimos. Sim, sim. Tadeu, diga. Boa tarde à mesa, boa tarde aos assistentes. Nós, exposendentes, temos a graça de ter aqui o doutor Juvenal, por isso as minhas perguntas vão para o Padre Fontes, porque o doutor Juvenal encontramos fácil na Marbella e é mais fácil. Agora, para mim é uma riqueza ter aqui o Padre Fontes, esperançado eu estava de conhecê-lo, conheci, já conversei um pouquinho com ele, e queria que ele me dissesse um pouquinho do que ele falou com relação a duas coisas. Primeiro, ele disse que está lutando para que as pessoas da terra dele não saiam de lá. E me deixou pensando, se o doutor Juvenal não tivesse saído de Esposende, talvez ele continuasse alfaiate. Se o Padre Fontes não tivesse saído da terra dele, talvez continuasse numa outra profissão. Eu pergunto para o Padre Fontes se não é um pouco egoísta pensar em segurar as pessoas na terra, ou não deixar que elas criem asa e que migrem ou que façam alguma coisa. A imigração é uma sedução que muitas vezes traz a morte mais cedo, intoxicados da poluição de Londres, a poluição de Paris, a poluição das grandes cidades, expostos ao perigo de acidentes todos os dias, vão de carro, vão de bicicleta, mas eu continuo a apostar que a minha terra é a melhor terra do mundo. É onde tenho carinho, onde eu, por acaso, até não posso queixar, porque sou acarinhado em todo lado, em todo o mundo, porque toda a gente me conhece, e eu, quando vou para onde estou, toda a gente me beija, toda a gente quer uma selfie, outros fazem, põem no Facebook, mil coisas, mas eu gosto que as pessoas tenho o prazer de viver. Agora, viver forçado lá fora mata-nos mais cedo. Então, aqui a qualidade de vida é outra. É só para a qualidade. O prazer de viver, eu tenho prazer em viver na minha terra. Embora me adaptasse a viver em qualquer lugar, tenho capacidade de adaptação. Só que tenho, já agora, um segredo que eu tenho. Eu, no seminário, são 12 anos de seminário, só lá passei 6. Sabem como? Eu de noite não estava lá. O meu pensamento estava na minha casa, na minha família, nos meus amigos, na minha terra, nas minhas namoradas, nos meus companheiros. Eu vinha todas as noites, eu induzia ao sonho para que a noite fosse feliz e eu regressasse à terra. Portanto, eu costumo dizer que só passei 6 anos, nos 12 que lá estive, porque sabia conduzir o sonho que manda a vida, diz o. É verdade. Não sei se respondi. Alô, respondeu sim, obrigado. A outra questão que eu gostava de lembrar é que eu ouvi, eu não consegui compreender bem, o senhor teve um problema na terra do senhor também, com um médico do centro de saúde, sim. Em função penso que o senhor vinha contando da bruxaria e teve um problema. Foi em função de eu promover congressos de medicina popular. Ele depois fez um congresso de medicina científica para competir, só que fez uma vez e teve o seu êxito, e eu também participei nesse, mas ele perseguiu-me porque nem gostava que eu estivesse lá nos serviços médicos e não gostava de me ver. Cada vez que entrava no centro de saúde e me via lá, dizia ele, boa vida ou má vida. Eu tinha um computador portátil, isto nos anos 80 e poucos, um computador portátil que tinha o ecrã que a gente, com o botão, estava-lhe a luz. Ele não percebia nada de computadores e eu estava a fazer o meu jornal, que eu fazia um jornal todos os meses, chamado Notícias de Barroso, que fiz durante 25 anos, e fazia-o lá no serviço de médicos. Quando ele chegava ao pé de mim e queria ver o que eu estava a fazer, olhava para o computador, eu tirava-lhe a luminosidade e ele não via nada. Ficava danado, como quem diz, estás-me a... E depois eu tinha a vantagem de ser
procurado por muita gente todos os dias no centro de saúde. E nas horas de serviço eu atendia toda a gente. Depois num gabinete esquisito, mas pronto, eu atendia lá a gente e ele proibiu-me de receber gente de fora do serviço. E gente só assunto de serviço é que podia atender. E gente que não viesse para me visitar, para falar comigo, para me dar alguma coisa, alguma conversa. Então eu tive que esperar por 1 hora, ou dizer às pessoas que me visitavam para esperar por 1 hora para falar com eles. Foi a perseguição que ele fez e depois foi para assalto. Deixou o centro de saúde e parece que meteu-se lá a abusar das empregadas e foi posto fora da ordem médica. Mas Disse abusar ou usar? Não faço ideia. Só Rocha. As duas coisas. Sim, à vontade, Sr. Rocha. Sendo um amante dos caminhos de Santiago e sabendo que o senhor foi de facto um grande impulsionador dos caminhos santiaguês, o caminho português de Santiago, portanto, e tive o prazer também, que soube quando esteve em Ourense em 2008, num congresso, falou sobre os caminhos santiaguês e todos as igrejas que há nos caminhos de Santiago, no Nordeste transmontano, e portanto gostaria de ouvir algumas palavras sobre o caminho santiaguês, como o senhor intitula. Eu fiz a investigação dos caminhos transmontanos, porque o caminho do mar tem água, tem rios largos. Passar o rio Minho era complicado da Idade Média. E o Trás-os-Montes não tem rios largos, portanto é areia seca. E o peregrino, para ir de inverno, arriscar meter-se para a via do mar, se tivesse um caminho mais seguro, mais seco e mais fácil e até mais próximo, não vinha para o caminho aqui do marítimo. Então, qual é os caminhos que eu inventariei em Trás-os-Montes? Um é as margens do Cábado. O Cábado vai até à Ponta Miserela, Monte Alegre, e tem aldeias com o nome Parada, Paradela, que eram paragens do caminho. E depois tem em Pitões um convento de Cister, que estava fundado pelos monges de Oceira, que faria a ligação entre Pitões e Oceira, que é caminho de Santiago. E, portanto, este é um dos possíveis caminhos daquela gente que morava por ali. E a direção são os uragos com o nome Santiago. As paróquias que têm o nome Santiago são prova do culto de Santiago, prova do culto importado pelos peregrinos que vão e exportado pelos peregrinos que voltam. Regressam, trazem as imagens, como levam da Fátima, trazem a imagem de Fátima, trazem um amuleto religioso qualquer. E há outro caminho, este é puxar a brasa à minha sardinha. A aldeia onde eu comprei a casa assombrada, que é o Hotel Rural Senhor dos Remédios, a aldeia chama-se Santiago de Mourilho. Portanto, ali também eram. E do lado oposto, de Galego, está Santiago de Rubiás. Portanto, os uragos de Santiago fazem linha reta em direção a Santiago de Compostela. E depois ainda há outro, em Vilar Perdizes. Em Vilar Perdizes há um solar do século XVIII que diz lá Hospital para Agasalho do Romeiro de Santiago, 1734. É sinal que ali, aquela casa, acolhia, eram fidalgos, acolhia os peregrinos de Santiago que vinham pelo vale do Tâmega em direção às Chaves e podiam seguir via Chaves, só que para via Chaves iam ter que subir a Serra da Neve para Ourense e se fizesse uma inflação a Vilar Perdizes, que tinha um acolhimento e cortava mais a direção em direção a Santiago. E depois há outra via, já próxima de Vinhais,
que é em Santiago de Mairos, Mairos do Conselho de Chaves. Eu então registro 4 hipóteses de caminhos da Raia Seca transmontana. Claro que estamos a criar, vocês já estão mais avançados que nós, mas já vamos marcar esses caminhos, vamos marcá-los. E quando estiverem marcados, aparece aí há dias apareceu uma nova excursão com passaportes para carimbar do caminho de Santiago. Eu, como não temos nada de albergue nenhum, levei-os lá à minha casa e carimbei-os com o meu nome. E eles ficaram contentes, passaram para virar perdidos, é caminho de Santiago. Valeu. É. Mais alguém? Então, cabe-me o privilégio de uma vez mais agradecer aos nossos convidados esta inesquecível realização. Não agradeço, para mim foi um prazer. Muito obrigado. Muito E obrigado. eu também. Muito obrigado. Por várias razões e principalmente, desculpem, por conhecer pessoalmente o Sr. Padre Fontes. Obrigado. E eu assim. Muito obrigado também. Voltarão a encontrar-se em breve, não é? Eu vou aceitar o desafio. A ver, assim mesmo. Já conseguiu aqui assim um colaborador. Caríssimos para todos, longa vida, com qualidade, naturalmente. Um muito obrigado, um bom regresso também para todos, um excelente fim de semana e até mais logo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também a todos. Muito obrigado e bom fim de semana. E apareçam por Vilar Perdido se tem a porta aberta. E leva uma benção.